Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao nosso canal. Professor Manuel falando. Então, nós vamos falar hoje sobre o sistema cardiovascular ainda. Estamos numa sequência de aulas aí do sistema cardiovascular. E sempre no finalzinho do vídeo aí, fica até o final, que a gente vai falar um pouquinho uma praticidade aí de alguma coisa prática, tá? Sempre uma coisa que vai acrescentar no seu dia a dia aí de informação, beleza? Além da teoria da aula mesmo, tá? Hoje a gente vai estar falando especificamente aí sobre sistema cardiovascular, falar sobre a condução elétrica dentro do coração. Então a gente fala que nosso coração já tem um marca-passo nele, né, para controlar os batimentos cardíacos. E para ele contrair de uma forma bem uniforme, bem harmônica, a gente tem um sistema de condução, como se fossem uns fios, no caso elétrico, conduzindo o sinal de contração. O coração se contrai de uma forma bem harmônica, tá? Bombeando sangue para todo o nosso sistema. E nós vamos falar também de duas bombas, né? Tanto a bomba muscular, como também a bomba respiratória, que ajuda no retorno venoso do coração. Beleza? Então, deixa eu começar o conteúdo aqui com vocês, beleza? Então, a gente fala assim, ó, sempre quando a gente está falando sobre sistema, né? No caso cardiovascular e a condução elétrica do coração, estão vendo aqui nessa figura aqui, ó, um pontinho maiorzinho e outro pontinho aqui embaixo e vários, como se fosse inervações, né? Só que esses tecidos aqui são um tecido muscular especializado do coração. Ele se, ele manda um sistema de condução elétrica como se fosse um nervo, mas ele não é um nervo. Ele é um tecido muscular especializado em conduzir a condução elétrica, né, o sinal elétrico dentro do coração, para o coração se contrair de uma forma bem harmônica aqui, tá? Então a gente vai ver no coração, ó, o que, que acontece com ele no desenho, ó. O sinal ele chega nesse pontinho aqui de cima. Vamos saber o nome desse pontinho, tá? Chegou o sinal aqui, o que vai acontecer, ó? Ele é conduzido para o átrio direito e para o átrio esquerdo. Aí o átrio, ele pode ver que ele se contrai primeiro. Depois, esse sinal chega aqui, ó, mas ele é retardado um pouquinho nesse pontinho aqui, ó. Nesse sinal aqui, ele é retardado para quê? O átrio está cheio de sangue, ele contrai, através das válvulas, manda sangue para o ventrículo, tá? Dos dois ventrículos. Essas válvulas se fecham com uma diferença de milissegundos, né, desse retardo desse sinal aqui. O ventrículo agora está cheio de sangue. Então, depois de um tempinho que o átrio contraiu, jogou sangue para o ventrículo e ficou cheio de sangue, o ventrículo vai se contrair também. O ventrículo direito, ele vai mandar sangue através da artéria pulmonar para os pulmões, e o ventrículo esquerdo vai, através da circulação que chama de sistêmica, a artéria aorta, vai mandar sangue para todo o nosso sistema, ok? Então, é por isso que é importante saber como é que funciona o nosso coração. Então, a gente fala assim, professor, mas esse aqui é um marca-passo do coração? Sim, é um marca-passo natural que a gente tem no coração. Quando esse sistema de condução elétrica, no caso, não está funcionando bem, a pessoa pode ter uma arritmia cardíaca, quer dizer, a contração do coração não está sendo dessa forma que a gente está vendo na figura, átrio primeiro, né? Um retardo um pouquinho desse sinal, depois o ventrículo se contraindo. Quando não acontece isso, a gente tem, no caso, uma diferença dos potenciais de ação ali, de contração da musculatura. Consequentemente, muitas vezes o médico fala assim, ó, se for uma pessoa idosa, fala assim, ó, tem que colocar um marca-passo para quê? Mandar um estímulo artificial ali para contrair de forma adequada o coração dessa pessoa, tá? Mas o nosso marca-passo ele funciona legal, o sistema, no caso nervoso, nosso sistema nervoso autônomo faz essa contração de uma forma automática, né? Sistema nervoso simpático e parasimpático, beleza? Então vamos colocar os nomes agora, tá? Então o nódo sinatrial, essa bolinha aqui de cima, ó, ela recebe o sinal elétrico, tá? Então o sistema nervoso autônomo tem uma ligação ali e essa ligação, quando chega o estímulo aqui, é gerado um potencial de ação e essa musculatura atrial é contraída primeiro. Esse sinal depois é conduzido, né, pelas fibras interatriais entre os átrios, mandou para um lado e para o outro, tá? E pelas fibras internodais entre um nódulo e outro, até o nódo atrioventricular, que é esse aqui, ó. Esse nódo atrioventricular, ele tem um retardo do sinal ali, tá? Então a condução elétrica chega até ali, ela demora um pouquinho, o átrio se contrair milissegundos antes, para encher os ventrículos. Quando o ventrículo está cheio de sangue, aí a gente tem, no caso, a contração dos ventrículos, tá? Para contrair os ventrículos, a gente tem um feixe de His, que é essas linhas amarelas no centro, no caso, entre os ventrículos, tá?
e as fibras de Purkinje, né, ou Purkinje, ela faz a condução elétrica para toda a musculatura cardíaca. Então, todo o miocárdio, né, o músculo cardíaco, ele se contrai de uma forma harmônica, comprimindo o sangue que está ali para fazer um volume de ejeção para os pulmões e também para a artéria aorta. Beleza? Então, nosso marca-passo natural é chamado de nódo sinatrial. Beleza? É onde chega o primeiro sinal elétrico para contrair o coração. Tá? Então, espero que vocês tenham entendido aí. Tá? E lembrando, tá? Quando o coração ele se contrai, a gente estava vendo aqui as contrações e relaxamento, contração chama sístole, tá? Então, quando a gente contrai o coração, a gente fala de volume sistólico, porque quando ele contraiu, quanto sangue saiu, a gente vai ter a mensuração do volume sistólico. O volume de relaxamento, né, que a gente fala de diástole, então quando tem a diástole, é o relaxamento para chegar mais sangue ao coração. Então, vamos assim, volume diastólico final. Diastólico final é quando o coração está cheio de sangue. Então, ele está relaxado e está chegando bastante sangue dentro dele, tá? Então, o volume sistólico é o volume que sai de sangue do coração. Volume diastólico final, quando tem a diástole, tem um maior volume de sangue dentro dele, ok? Então a gente fala assim, é importante saber que contração é sístole, contraiu, para mandar esse volume de sangue para fora, a diástole vai ter um retorno de sangue para o coração, tá? Toda vez que falta sangue nas câmaras cardíacas, né, nos átrios do ventrículo, a pressão vai estar menor, o sangue vai retornar para o coração, ok? Uma outra coisa importante, para esse sangue que foi lá para a periferia, né, foi lá para as pernas, por exemplo, ela tem que retornar para o coração. As veias, como a gente falou em outras aulas, têm válvulas unidirecionais, tá? E a musculatura, o trabalho de contração muscular, principalmente das panturrilhas, né, que o pessoal fala, o gastrocnêmio e o sóleo, faz a contração do vaso sanguíneo e faz esse sangue retornando para o coração, tá? Então, a gente tem uma bomba chamada bomba muscular. Então, a primeira bomba nossa principal é o coração. Agora, a bomba muscular, ela ajuda muito. Então, a contração muscular ajuda a retornar o sangue para o coração. Como também, ó, a gente tem a bomba respiratória. Quando a gente contrai o diafragma e relaxa o diafragma, a gente tem modificações de pressão no tórax, tá? Que favorece o retorno de sangue e, no caso, diminui o retorno de sangue. Então, esse movimento da respiração aumenta e diminui o volume de sangue retornando para o coração também. Tá? Então, é muito importante quando a gente faz, por exemplo, exercício, essas três bombas, né? A bomba cardíaca, a bomba muscular e a bomba respiratória, ela trabalha em sincronia para esse sangue, no caso, circular sem oferecer, no caso, muita resistência, tá? Aí eu vou colocar para você assim, o que seria uma resistência? Então, colocando uma parte prática aí, pressão arterial, né? Então, quando o sangue está circulando lá para a periferia e o vaso sanguíneo está com menos sangue, ele chega a sangue lá mais fácil. Então, quando a gente fala assim, a pressão arterial é sistólica 12 e a diastólica, né, 80. Então, ou seja, o sangue ele circula com diferença de pressão. Se tem vamos pensar assim, que a bomba muscular não está funcionando, então eu tenho um acúmulo de sangue lá na minha periferia, tá lá nas pernas, lá embaixo. Então, para o coração empurrar aquele sangue tá lá para frente novamente, o coração aqui em cima ele tem que fazer muito mais força. Então, aumenta a pressão arterial. Então, por isso que é importante as bombas trabalhar de forma uniforme, né? Então, a gente fala assim, fazer contrações musculares, a respiração e o coração trabalhando ajuda também ao controle da pressão arterial. Lógico, tá? São vários mecanismos, vou trazer em outra aula para vocês, são vários mecanismos para controlar a pressão arterial. Vamos falar de mecanismos, no caso, hormonais, mecanismo, no caso, de resistência periférica, tá? Então, tem vários mecanismos que fazem controlar a pressão arterial. Aqui eu estou dizendo só o seguinte, os vasos sanguíneos sempre estão, o sangue está circulando, tá ok? Se represa sangue num ponto, eu tenho que empurrar esse sangue com mais força. Teoricamente, a pressão arterial vai ter que aumentar. E quem vai fazer a pressão aumentar vai ser o coração. Então, o coração vai trabalhar com mais força para mandar sangue, no caso, com maior pressão, para aquele sangue se movimentar. Então, quando a gente movimentar a parte periférica, a parte muscular e respiratória, é importante na prática para ajudar a pressão arterial. O sangue circulando adequadamente, a pressão arterial tende a ficar normal. O pessoal fala 12/8, redondinho, beleza? Então fica a dica para vocês aí. Temos 3 bombas para fazer esse sangue circular de forma bem adequada e ajudar no controle da pressão arterial e ter uma boa saúde. Beleza? Então ficamos por aqui na aula de hoje, tá? Então,
Forte abraço para vocês. Quem gostou do vídeo, compartilha nas redes sociais aí. Segue a gente no YouTube, tá? Nosso canalzinho PhysioOn. E deixe seu like aí pra gente também, tá? Forte abraço.